Continuando nosso momento Halloween, hoje eu vou falar do livro Médico e o Monstro. Esse livro é um clássico aí da era vitoriana, do horror, só que o Robert não é um autor inglês, ele é um autor escocês. E esse livro, assim como o Frankenstein de Mary Shelley, traz de novo aí um cientista com uma experiência, né? E isso tem muito em comum com o livro do Frankenstein. Eu acho que ninguém que lê esse livro nos dias de hoje, a não ser que a pessoa nunca tenha escutado falar nada sobre o Médico e o Monstro, não sabe antes de ler o livro que o Henry Jekyll e o Edward Hyde são a mesma pessoa, né? A gente pode não saber como isso aconteceu, pode não saber dos detalhes, mas acho que todo mundo sabe que o Médico e o Monstro são faces de uma mesma pessoa. E isso é o que me interessou a ler o livro, a grande curiosidade e peculiaridade do livro, como uma pessoa pode ser duas pessoas ao mesmo tempo, né? A gente vai lendo o livro e descobre que o doutor fez uma experiência, ele se interessava por motivos próprios, ele vivia assim um conflito, um lado dele queria ser muito bom e um outro lado só queria cair na farra e fazer coisas moralmente inaceitáveis para a sociedade da época. Então ele resolveu mesmo se dividir em dois. É claro que ele só vai dar os detalhes de como ele fez isso tudo lá no final do livro. E eu acho que quem leu o livro na época com certeza gostou muito mais desse livro, porque você só descobrir no final que ele que o Hyde e o Jekyll são a mesma pessoa, com certeza faz toda a diferença para a leitura. Só que esse livro já foi tão adaptado e tão usado como referência, né? Hoje não tem como o leitor pegar sem saber. O livro é contado pelo Utterson, que é um advogado que é grande amigo do Jekyll, e ele começa a ficar preocupado porque primeiro ele escuta um boato sobre um homem muito maldoso e muito terrível que teria pisoteado uma garota, sabe? Uma história bem esquisita que ele escuta de um conhecido muito próximo dele. E conforme eles vão conversando, ele percebe de quem que ele está falando, que está falando desse Hyde, que o Jekyll tinha colocado no testamento dele o nome desse cara. E o Utterson nunca não conhecia, não tinha se preocupado muito até então, mas ficou bastante preocupado quando ele ouviu esse nome associado a uma pessoa tão ruim e resolveu investigar por conta própria e percebeu algo de muito maligno no Hyde. Então começa toda uma curiosidade do Utterson, que é advogado, em descobrir qual a ligação entre o Hyde e o Jekyll. E vão acontecer crimes também envolvendo o Hyde, porque ele é bem perverso mesmo. E isso vai acabar levando, né, o Utterson a descobrir qual é a relação entre eles, mas tudo com muito drama e várias situações bem complicadas mesmo. Uma coisa muito interessante é que quando o Jekyll se transforma em Hyde, ele sofre uma transformação também física. Ele fica horrível para as pessoas. E a gente não tem uma descrição física do Hyde, embora a gente tem do Jekyll, dele ser bonito, ser uma pessoa muito simpática, que todo mundo gosta fácil. E do Hyde é uma pessoa que as pessoas olham e já sentem um horror, principalmente relacionado às feições, porque ele não é um cara grande, ele é um cara assim atarracado, menor do que o Jekyll, mas são as feições que apavoram as pessoas. E esse livro serviu de base para muitas histórias, né? Se a gente pensar no Hulk, né, que tem um vilão, digamos assim, dentro de si, uma fera incontrolável dentro de si, a gente percebe aí que bebeu, né, na fonte do Dr. Jekyll e Mr. Hyde. E eu gostei muito de como a trama se desenrola, mas eu fiquei esperando um pouco mais. Acho que principalmente pela grande revelação do livro ser que eles são a mesma pessoa e a gente já começar a ler sabendo, isso acho que afetou um pouco. Eu fiquei esperando no final que acontecesse mais alguma coisa. É claro que o conflito do Jekyll é muito interessante, o que ele escreve, somente em formato de carta, que é como ele vai conseguir revelar a verdade. É muito interessante, todo esse conflito humano entre seu lado bom e seu lado ruim é muito bacana.
Mas como assim, o livro em si, eu acabei esperando um pouco mais da história, que no final acontecesse mais coisas. Quando eu vi que o livro tinha acabado, eu, caramba, acabou. Mas eu gostei muito de conhecer essa história. Diferente do Victor Frankenstein, eu consegui gostar mais um pouco do Jekyll, já que ele fez uma coisa assim mesmo, né? E não igual o Victor que criou o Frankenstein e saiu correndo e abandonou o Frankenstein. Então, no saldo geral, eu gostei de ler esse clássico, principalmente por conhecer a história, mas não virou assim um dos meus livros favoritos, nem foi um livro que me aterrorizou tanto conforme eu li. Mas eu fiquei imaginando como esse livro foi recebido pelas pessoas na época que foi lançado, né? Outro livro famoso desse autor é A Ilha do Tesouro, que eu acho que eu nunca li. Não sei se eu li alguma versão quando eu era pequena, mas acho que não. E esse autor morreu super jovem, com 40 e poucos anos, como aconteceu com vários autores da época, né? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Leiam o livro principalmente para conhecer a obra. Acho sempre importante a gente conhecer uma obra quando a gente tem tantas referências, né, sobre ela. É muito interessante você saber a história certa, como o autor escreveu. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.